Olá pessoal, estamos de volta aí para o terceiro bloco da nossa aula inaugural do curso de pós-graduação online em Direito Contratual, que eu tenho a honra de coordenar. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e vou acompanhar vocês em todo esse curso, torcendo para que vocês aproveitem ao máximo e eu possa lhe otorgar com muita honra o título de especialista em Direito Contratual pela Estácio em parceria tecnológica com o SES. Nos blocos anteriores, nós trabalhamos alguns prolegômenos, algumas noções fundamentais do direito contratual, na verdade, do direito privado contemporâneo. E agora, nós queremos trabalhar com vocês quais são os requisitos para se falar de uma constitucionalização do ordenamento jurídico. Vamos lá. O professor Ricardo Guaxinim, ele faz 8 requisitos, 8 condições básicas, fundamentais, para pensar em uma constitucionalização. Que requisitos são esses? E é interessante verificar, numa perspectiva crítica do direito brasileiro, será que teríamos realmente condições de gerar uma constitucionalização? Aí é um tema interessante. Por quê? Porque o primeiro requisito é a existência de uma Constituição rígida, ou seja, algo que tem uma base, né, realmente consolidada e que não fique mudando toda hora. O que, dado o número de emendas constitucionais que já tivemos desde 1988, a se discutir se a nossa Constituição é tão rígida quanto se pensava originalmente, né? Mas, vamos lá. A garantia da Constituição pelo Poder Judiciário é uma segunda condição, um segundo requisito, e essa tem sido com frequência. Cada vez mais o Poder Judiciário brasileiro assume uma postura proativa de pensar em tutela constitucional, inclusive da vida privada. Letra C, o reconhecimento da normatividade da Constituição, ou seja, a Constituição não deve ser encarada só e somente como uma petição de princípios, algumas ideias políticas tornadas públicas, mas sim como algo que gera efeitos concretamente. A linha D, a interpretação extensiva da Constituição e o reconhecimento de normas implícitas. O que quero dizer com isso? A ideia básica de se perceber que o texto constitucional não se refere só ao texto constitucional, mas sim à sociedade como um todo, e aí, nesse ponto, me permite algumas ilações dentro do texto para pensar na sua concreção. A linha é a aplicação direta das normas constitucionais. Isso é um fundamento básico para se imaginar em um direito civil constitucional, ou seja, nós nos valemos de preceitos contidos na Constituição para, no caso concreto, pensar nessa interpretação, nessa aplicação. E, obviamente, a interpretação das leis deve ser feita conforme a Constituição e não o inverso. A Constituição, na expressão aqui já repetida, é o sol do universo normativo, é o centro de toda a reflexão e, por isso, tem que ser a base. Para quê? Para a linha G, a influência da Constituição sobre as relações políticas. E, nesse ponto, tomar o referencial que a Constituição não pode ser mudada ou emendada ou readequada de acordo com as conveniências políticas, mas sim, as relações políticas devem tomar referência à Constituição. E nesse ponto é preciso entender, trabalhar algumas questões sobre isso que se convencionou chamar de direito civil constitucional. Ou seja, se nós estamos falando, começamos a aula, começamos esse terceiro bloco, né, com as condições, os requisitos para a constitucionalização do ordenamento jurídico, vamos falar, agora sim, do direito civil constitucional. E aqui, amigos, é preciso entender, compreender este fenômeno da constitucionalização do direito civil. Eu digo com absoluta liberdade. Eu fiz minha graduação de 91 a 94 na Universidade Federal da Bahia e digo com liberdade que naquela época, já após Constituição de 88, ainda havia muita resistência a isso. Pessoas que dizem, não, eu sou professor de direito civil, então eu ensino o Código Civil. Eu não tinha essa perspectiva de uma interpretação sistemática. É preciso compreender que essa questão da constitucionalização não deve ser imaginada como uma onda, como uma moda que depois passa. Não, é uma base para uma nova visão do ordenamento jurídico. E por isso, quando nós falamos hoje de um direito civil constitucional, nós temos realmente alguns pontos
algumas questões que precisam ser explicitadas para entender bem este fenômeno. A primeira questão é que alguns dos institutos próprios, básicos, fundamentais do direito civil, como o contrato, a propriedade e a família, têm a sua regulação, ou parte dela, elevada ao plano constitucional, né? Então, quando nós vemos determinadas referências à função social da propriedade, nossa referência é constitucional. Quando falamos sobre pluralidade de entidades familiares, pensamos no 226 da Constituição. Quando verificamos a questão dos contratos, nós vamos pensar realmente no desenvolvimento econômico, no valor social do trabalho e na dignidade da pessoa humana. Então perceba que a regulação de institutos jurídicos tradicionais do direito civil passa a ser baseada, elevada ao plano constitucional. E a interpretação, segundo tópico, da disciplina legislativa civilista e, em geral, de todos os institutos do direito civil passa a ser feita à luz das diretrizes normativas fixadas pela Constituição. A ideia é que tenhamos sempre, todo juiz é um juiz constitucional. Todo juiz tem um exercício permanente de um controle da compatibilidade formal e material em relação ao texto constitucional. E eu digo mais, não é só todo juiz, é todo operador do direito. E nós, pensando aqui na elaboração, ou na interpretação, ou na aplicação de contratos, nós vamos sempre assumir o papel de analisar a compatibilidade, né, do texto que estamos debruçados com a Constituição. E aí, um elemento fundamental para explicar o que trabalhei no tópico anterior, dada a centralidade da dignidade humana no ordenamento jurídico, é preciso ter um progressivo reconhecimento da submissão das situações jurídicas patrimoniais às situações jurídicas pessoais, sem desprezo da importância daquelas. Ou seja, não, é preciso compreender que não se trata de Petralhas e Coxinhas, Bahia e Vitória, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Não, nós temos o Flamengo e Fluminense, são tantos times que a gente acaba fazendo. E é importante ter em mente isso, que não há uma dicotomia. É preciso compreender bem que não é que se trata de só pensar nos aspectos pessoais e não nos aspectos patrimoniais. Não, o sistema é capitalista, o contrato, os negócios jurídicos são formas de circular patrimônio, circular créditos, circular riquezas, mas é preciso reconhecer que isso deve ser feito de forma a não fulminar, não vilipendiar a dignidade humana. E nesse ponto, como último tópico da vez de umas características fundamentais do fenômeno da constitucionalização do direito civil, vamos invocando o professor Paulo Luiz Neto Lobo, né, fazer uma releitura da dicotomia entre o direito público e o direito privado. A summa divisio do direito romano não pode mais ser vista da mesma forma, né? Nós temos um choque, uma interface da publicização e da constitucionalização. Eu vou ler um trecho da obra de Paulo Lobo. Ele fala: a denominada publicização compreende o processo de crescente intervenção estatal, especialmente no âmbito legislativo, característica do Estado social do século XX. Tem-se a redução do espaço de autonomia privada para a garantia da tutela jurídica dos mais fracos. Em suma, para fazer sentido, a publicização deve ser entendida como o processo de intervenção legislativa infraconstitucional, ao passo que a constitucionalização tem por fito submeter o direito positivo aos fundamentos de validade constitucionalmente estabelecidos,
Enquanto o primeiro fenômeno é de discutível pertinência, o segundo é imprescindível para a compreensão do moderno direito civil. Tentando explicar de outra forma as palavras lapidares do nosso mestre, que, permita a nota de rodapé, fiz um Papeando com Pamplona, com o professor Paulo Lobo e com sua esposa, a fantástica professora Fabiola Albuquerque, né? Foi o episódio número 1 da 4ª temporada. Dê uma pausa daqui a pouco para relaxar e olhe lá, o Papeando foi sobre guarda compartilhada. Sensacional, sensacional. É preciso, portanto, com Paulo Lobo, explicar bem este fenômeno da constitucionalização para que não confundamos alhos com bugalhos. Não se trata de tornar público, publicizar. Não é isso. A ideia de publicização é algo que se contrapõe à privatização. Ou seja, a ideia de tornar público é de pensar em intervenção estatal. Não é isto que falamos quando mencionamos constitucionalização do direito civil. O direito civil continua privado, continua como uma forma de regulação de negócios privados, no qual o contrato é o elemento por excelência. Mas ele tem de ser interpretado, ele tem de ser analisado. Eu gosto muito da expressão prisma. Ele tem de ser olhado, mirado através do prisma da Constituição. Então, isso é fundamental. E aí, dentro dessa parte de pressupostos teóricos, nós precisamos compreender quais são os pressupostos teóricos indispensáveis para a metodologia do direito civil constitucional. Aqui invoca-se um autor que vale a pena vocês fazer uma leitura. Pode dar pausar, anota aí, puxa aí no Google, Perfis do Direito Civil, de Pietro Perliendieri, né? Ele traz nessa obra algumas referências muito importantes sobre pressupostos teóricos para a metodologia do direito civil constitucional. O primeiro é o reconhecimento da natureza normativa da Constituição. A força normativa da Constituição que viemos trabalhando nos blocos anteriores. A segunda é o reconhecimento de uma complexidade e unidade do ordenamento jurídico e o pluralismo das fontes do direito. Nesse ponto, é preciso compreender bem a necessidade de manutenção da premissa da unidade do ordenamento jurídico. É preciso entender isso, porque quando a gente fala de uma multiplicidade de fontes, a gente pode achar que o sistema, na verdade, ele é separado, ele vai ser coordenado a posteriori. Não! O ordenamento parte de uma premissa de unidade, no qual a Constituição é o centralismo. Por que isso precisa ser explicitado? Por causa de um fenômeno que, sem sombra de dúvida, muitas vezes ele continua sendo invocado, que é o fenômeno da descodificação, ou o fenômeno também chamado dos microsistemas jurídicos. O que é isso? Perceba que fazer um código, fazer um diploma único que reja todas as relações, é uma tarefa hercúlea. O Código Civil tinha essa vocação, né? Como a Constituição o tem. Mas perceba que, dada a complexização das relações sociais como um todo, é cada vez mais comum, e nas aulas, no módulo específico, a gente vai trabalhar aspectos direcionados a disciplinas próprias, nós trabalhamos com legislação específica, com legislação autônoma. E esse fenômeno que acaba criando outros diplomas que gravitam em torno ou do Código Civil ou sempre da Constituição, é o fenômeno da descodificação. Foi um fenômeno que o Brasil viveu de forma muito evidente antes da vigência do Código Civil 2002, depois ainda temos algumas situações paralelas, mas o fato é que o Código Civil de 16, nos seus estertores, estava virando norma subsidiária. Por quê? Porque não sei se você falava em contratos, quando você vai falar sobre contratos,
Você não trabalhava com o Código Civil para locação. A locação é por lei própria. Né? Quando você trabalhava determinadas modalidades da prestação de serviço, a antiga locação de serviço, se extraiu o contrato de emprego. Né? Algumas modalidades de contratação acabam sendo regidas por leis específicas. As próprias relações consumeristas saíram do âmbito do Código Civil para ter um diploma próprio, como um microsistema paralelo, com toda a sua sistematização, com sua própria principiologia. O Código Civil de 2002 teve o desafio não de matar esses microsistemas, mas talvez de trazer uma nova teoria geral que também é aplicável a eles. Note que quando nós falamos sobre boa-fé objetiva, função social do contrato, quando discutimos as questões da eticidade, da sociabilidade, da operabilidade, pensando no Código Civil, ninguém é louco de imaginar que esses novos princípios não são aplicáveis para os outros microsistemas, mesmo anteriores ou posteriores ao Código Civil. Então, há nesse ponto, né, um fenômeno que é muito interessante. Por quê? Porque houve um período de prestígio muito maior de microsistemas. E, na verdade, até hoje se valoriza muito isso. Mas o fato é que as pessoas gostam de um livro. As pessoas gostam de um livro básico. Vou mudar de câmera aqui. As pessoas gostam da Bíblia, ou do Torá, ou do Alcorão, ou do Livro dos Espíritos, ou da Carta de Ellen White, alguma referencial específico para se tomar, né, para a sua vida, como sua única ordem de testemunho e fé. Perceba que isso é algo interessante. Talvez a gente nem precisasse de um código novo, o Código Civil 2002. Né? Talvez se a gente realmente interpretasse as regras civis anteriores com base na Constituição, estaríamos tão bem quanto. Né? E eu vou falar sobre o Código Civil 16 e o Código Civil 2002 daqui a pouco. Mas é preciso entender que temos um código que, por vontade do legislador, foi feito e que traz um novo centralismo. É claro que esse centralismo não pode ser mais visto como isolado, né? Mas sim dentro de um novo sistema que gravita em torno da Constituição. Voltando aqui. Né? Então, é possível falar de que houve triunfos e riscos das teorias do microsistema. Né? Por quê? Porque ainda temos a edição de diplomas legais específicos a evidenciar a necessidade de tutela de certos grupos vulneráveis. Antes do Código Civil, o melhor exemplo talvez seja o Código de Defesa do Consumidor. Né? Posteriormente, o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos ter que trabalhar essas questões aqui. São questões que não podem ser desprezadas. Mas é preciso ter em mente que o risco concreto de comprometimento da unidade do ordenamento jurídico e da adoção de soluções judiciais incoerentes, resultantes da aplicação acrítica e sem o esforço de compreensão do ordenamento como um sistema geral, é um risco sério. Né? A ideia de trabalhar diplomas concebidos a partir de lógicas distintas e não de uma teoria geral é algo de um risco a se trabalhar com microsistemas. Pamplona, vamos tornar isso mais concreto? Claro. Quantas vezes, meus amigos, vocês atuam em determinados ramos? Por exemplo, eu sou juiz do trabalho. Né? As pessoas dizem, não, isso aqui do Código Civil não se aplica aqui. Por que não se aplica? Ah, não, aqui é próprio. As pessoas tendem a excluir, tendem a invocar um pensamento excludente, justamente talvez para facilitar a vida, já que não vai ter que pensar em sistema. Só que isso é um risco terrível. É preciso conceber, não estudar o Código Civil, só o Código Civil, mas estudar aquele diploma também com base na Constituição e no que se adequa ao sistema. Então, essa é o desafio, a construção de uma nova teoria da interpretação jurídica, com a exigência de uma postura ativa do intérprete, voltada aqui à aplicação da Constituição. Essa mensagem, esse terceiro bloco, é fundamental para compreender
tudo aquilo que veremos nas próximas aulas. Agora, há um risco. Tal qual eu falei sobre princípios, há um risco de tudo se tornar princípio. Tal qual quando eu falei da dignidade da pessoa humana, há um risco de se vulgarizar o mais importante princípio constitucional. Também quando a gente fala de constitucionalização, há um risco. Há um risco das pessoas não levarem a sério a Constituição e o direito civil constitucional. Falando de um excesso de constitucionalização. E não há excesso de constitucionalização. Há efetivamente uma diretriz teórica de interpretar o direito a partir da Constituição. É preciso perceber que não vai se desprezar a legislação infraconstitucional. Aí é, literalmente, novamente, ficar trabalhando com dicotomias bobas, estéreis. Não, é trabalhar essa legislação infraconstitucional com base na Constituição. Não há excesso, há unidade no sistema. E aí sim, vamos falar sobre o direito civil brasileiro. Falar um pouquinho do Código Civil de 16 até o Código de 2002. Prometi e cumpro. É preciso falar um pouco sobre o Código Civil de 16, para desde já reconhecer os seus méritos. O Código Civil de 16 é um colosso legislativo. É um dos grandes códigos civis da sociedade ocidental. Comparável, sem qualquer favor, sem qualquer sombra de dúvida, ao Código Napoleão, Código Civil francês de 1804, ao Código Civil alemão de 1896, o BGB, ao Código Suíço de Obrigações. Sem sombra de dúvida, um grande diploma. Um diploma muito bem elaborado do ponto de vista técnico, do ponto de vista redacional. Eu sempre puxo aqui a sardinha, vou puxar a sardinha aqui para a minha baianidade, falando sobre a técnica de redação do Código Civil 16, atribuída muito às famosas, puxa aí, dá uma pausa, olha aqui em cima, bota réplica e tréplica. Rui Barbosa, Carneiro Ribeiro, uma discussão, sabe, palavra por palavra do texto do Código Civil sendo analisada para poder se elaborar o texto mais técnico e preciso possível. Voltei. Só que o Código Civil 16 não é de 16. O Código Civil 16 decorre de um projeto de 1899, apresentado por Clóvis Bevilacqua, inspirado no projeto anterior de Coelho Rodrigues, seu colega na Faculdade de Direito de Olinda, Recife. Né? E é preciso falar bem sobre esse tema. Por quê? Porque o Código Civil de 16, e a gente usa essa expressão em sala de aula com muita frequência, é um código oitocentista. É um código que reflete a postura, a concepção ideológica do século XIX. É um código que, na verdade, só se preocupa com 5 sujeitos, com 5 homens. A expressão não é minha, mas da professora Judite Martins Costa, com o professor Gerson Carlos Branco, naquele livro Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil. Né? Só o Código Civil foi pensado para 5 homens: o pai de família, o contratante, o proprietário, o possuidor e o testador. Se você não se enquadrasse num dos 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Né? Mulheres poderiam, na redação original do Código Civil 16, passar a vida toda e não adquirir capacidade plena. Né? Nascia absolutamente incapaz, tornava-se relativamente com 16, casasse entre os 21, saía do jugo do pai para o jugo do marido. Filhos havidos fora do casamento, queime no mármore do inferno. Casamento que não fosse da Igreja Católica Apostólica Romana, que queime no mármore do inferno. Ou seja, divórcio só vai surgir com a emenda constitucional em 77. Gente, era um diploma conservador, patrimonialista, machista, decorrente de uma sociedade agrária recém-saída da escravidão. Então, essa ideologia que estava no Código, ainda que se respeite a sua técnica legislativa, fez com que ele passasse por várias mudanças, várias tentativas de modificação. Modificações, às vezes, em microsistemas, como já trabalhei aqui na aula de hoje, modificação, às vezes, com esses retalhos. Né? A própria lei de introdução ao Código Civil, que é, nesse ponto, mudada de nome, o Brasil tem uma lei para mudar o nome da lei, para a LINDB, para a Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro,
ela na verdade é posterior a um decreto, lei dos anos 40, que substituiu a introdução ao Código Civil original. Os prazos de prescrição foram mudados, leis geraram modificações, Estatuto da Mulher Casada, em especial nessa questão que diz respeito à capacidade da mulher. Várias tentativas de modificação também de outros códigos, o chamado Código Orlando Gomes, né? Foi uma das propostas, mas tentou-se modificar. E talvez não se precisasse ter um novo código. Talvez bastasse a atualização axiológica da Constituição de 88 para termos uma melhor interpretação. Só que temos um novo código desde 2002, abrangente. E é sobre ele que eu começo o próximo bloco.